eu dei aula passada no slide 1, mas eles têm as mesmas informações, só que esse slide 2, ele tem mais texto e tem mais alguns detalhes a partir de aqui, que eu gosto de usar ele por causa disso, né? Eu fiz ele já para isso. Ele tem uns textos, aí ele ajuda vocês na hora de estudar também. Eu aprimorei mais, né? Esse slide aqui, ele fala da resistência dos solos compactados. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Vai ter essa questão aqui na lista de exercício também. Vocês observam aqui, ó, que na construção da curva de compactação foi utilizado 6 pontos, tá? O ponto 2, aí ele ficou um pouquinho fora da realidade, né? Mas aí, ó, ele fez uma aproximação, fez a curva. E o que a gente observa aqui de resistência? Se, por exemplo, eu pegar o corpo de prova que foi feito aqui, o 2, o 3, pegar cada corpo de prova que eu removi depois da compactação, né? Extrair lá do meu molde. E fizer um ensaio de compressão para medir a resistência desse solo, eu vou observar, ó, esses gráficos aqui, tá? Que é o gráfico de aplicação de força versus deformação específica. Então, ó, você observa que o corpo de prova 1, ele alcançou resistências bem maiores e se deformou menos. Então, assim, aparentemente, ele é o que está possuindo um melhor comportamento, né? Porque ele está apresentando alta resistência e baixa deformabilidade. O 2, ele possui um comportamento semelhante, só que a resistência dele foi menor do que o do corpo de prova 1. O 3, ó, já diminuiu a resistência bastante e a compressibilidade aumentou. Então, esse solo, ele apresentou comportamento mediano, né? O 4, o 5 e o 6, a gente observa que houve uma queda brusca na resistência, né? E a deformabilidade aumentou bastante. Aí eu vou perguntar aqui a vocês, certo? E gostaria que vocês me respondessem. O que tem de diferente entre esses corpos de prova? A primeira coisa, o que tem de diferente entre o corpo de prova 1 e o 2? Aqui são os resultados quanto à resistência, mas a gente tem que entender o que está ocasionando esse comportamento. Porque o solo é o mesmo, o molde é o mesmo, a compactação é a mesma para todos esses corpos de prova. E então, o que tem de diferente entre esses corpos de prova que está levando a esse, né, comportamento, está ocasionando essas consequências aqui de resistência e compressibilidade? O que é que tem de diferente do corpo de prova 1 para o 2? A umidade. E do 2 para o 3? Tá certo. Do 1 para o 2, a umidade. E do 2 para o 3, o que tem de diferente? Não sabem? Do 3 para o 4, o que tem a diferente? Não sabem, gente. Só sabe a diferença do 1 para o 2. Então, vamos lá, do 1 para o 2. Quem é mais úmido, o 1 ou o 2?
O 2. O 2. Todos têm diferença de umidade, professor. Exatamente. Todos têm diferença de umidade. Então, isso quer dizer que a umidade ela vai influenciar na resistência do solo lá no ensaio de resistência, ok? Aqui tá travando que só. A umidade vai influenciar no ensaio de resistência. Vai influenciar na resistência e na deformabilidade que o solo apresenta, ok? Ela vai influenciar no gama D que você vai atingir, máximo que você vai atingir, e ela vai influenciar na resistência que o solo vai atingir também. Então, a umidade aqui, vocês veem que é imprescindível. É uma informação, né? É uma qualidade do solo que traz consequências, né? Agora, eu pergunto novamente a vocês, eu quero que vocês respondam, tenha medo de responder não. Eu trouxe esse gráfico aí, porque eu quero perguntar o seguinte. Aqui, nesse gráfico aqui, a gente observa que a resistência ela é maior quanto mais seco for o solo, né? Quanto mais úmido for o solo, menor a resistência. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês, tem lá na lista de exercícios essa pergunta também. Qual é, em termos de resistência, qual é o melhor corpo de prova aqui? De 1 até 6. Qual é o melhor corpo de prova em termos de resistência? Eu perdi aí, que travou. No caso, Depois que eu falei, travou. Eu saí e entrei de novo. Olhando para esse gráfico aqui, qual é o melhor corpo de prova para eu aplicar em minha obra? De 1 até 6. Qual é a melhor umidade, né? Porque eles mudam em função da umidade. Então, qual é a melhor aqui em termos de resistência para eu aplicar na minha obra? O 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? no caso é o que tiver a baixa umidade, né, professor? Qual é o número que você acha que é o melhor? Vamos ver se você, como engenheiro, você tá bom. No caso em Y, está referente a. Não, é em X que está. Resistência. E no caso em X é referente à umidade, né? Não, esse gráfico aqui é resistência versus deformação. É um gráfico de resistência, de compressão axial. Eu usaria o 1. Né? O 1, você acha que 1 é a melhor opção? Porque Y não é o que é referente à resistência, aí no caso não é o que está aparecendo a maior resistência. Certo. Então, vamos para esse próximo slide aqui. Olha só o que vai acontecer. O ponto 1, ele possui peso específico, ó, entre todos os outros, o menor peso específico. Porque devido a ele ter uma baixa quantidade de água, os grãos não conseguiram se reorganizar da melhor forma, né? E atingir uma boa compactação. Devido a isso, gente, se ele tem um gama D baixo, ele possui o quê? Bastante vazios. Aí você compare 1 com 2. O 2 possui bastante vazios, mas o 1 possui mais. Agora compare com 3. Olha onde é que 3 está. O 3 possui gama D de 15,1, 15, pouco. E o 1, 13,3, 13,4. Então, assim, comparando o 1 com 3, o 1 possui muito mais vazios. O que isso implica, professor? Implica que se houver uma saturação, uma chuva, um alagamento, seja lá o que for, e esse
solo, lá na obra, saturar, a resistência do solo 1 vai cair bruscamente. Por quê? Porque essa resistência aqui desse ensaio, ele foi medido mediante a umidade de 23% aqui. Só que essa umidade em campo pode variar. Ele já está compactado? Tá. Mas como ele possui ainda grandes vazios, quando ele sofrer uma saturação, os grãos, eles vão poder se reorganizar melhor, e aí esse solo vai se deformar, esse solo, ele vai ter uma queda de resistência, porque ele não vai estar mais com essa umidade. Então, no caso, seria o 3. O melhor seria o 3. Por quê? Pelo fato de ter menos espaços vazios. Então, a queda de resistência dele ia ser muito pequena, né? A queda de resistência dele ia ser muito pequena, porque ele adquire menos água, né? Como a gente viu na aula anterior, esse 3 está bem próximo do grau de saturação máximo, está entre 80, 90. Então, ele já possui bastante água. Essa água foi usada para compactar ele. Então, o restante de vazios que existe ainda é muito pouco. E para saturar ele para 100%, tá bem pertinho. Então, a queda não vai ser brusca, não. Agora, você compare o ponto 1, olha a distância do ponto 1 do grau de saturação 100%. Quantos vazios ele não tem para ser preenchido ainda, até chegar à saturação, e assim, o comportamento dele variar. Tá entendendo? É porque eu não sei, Daniel, mas é porque eu olhei nesse gráfico que a senhora está indicando do lado direito, pela questão da resistência. No caso, eu olhei só o ponto 1, que no caso seria a maior resistência, e não me atentei ao outro gráfico que falava sobre a questão dos espaços vazios. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui de baixo. Esse gráfico aqui de baixo mostra esse cuidado que a gente tem que ter, certo? Porque aquele gráfico anterior, ele mostra o 1 como sendo mais resistente, sim, mas quando ele está na umidade 23. Agora, ó, todos os pontos aqui de resistência, 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó, o gráfico resistência versus umidade. O ponto 1, ele passou por um aumento de umidade, digamos que ele saturou, e aí por conta disso a resistência dele caiu, ó, para um apóstrofo aqui, né? O do 2 caiu, ó, o do 3 também caiu, o do 4 e o do 5 não caiu, porque eles já estavam saturados. Então, a resistência vai manter. Mas a do 2 caiu para aproximadamente do 4. A do 1 está menor do que a do 5. Por quê? Porque quanto mais vazios o solo tiver, maior a quantidade de água que ele vai absorver e maior vai ser a queda de resistência. Então, não adianta a gente olhar só para o gráfico de resistência, tem que olhar também para a condição em que ele se encontra, né? A quantidade de vazios que ele possui, a mudança de comportamento por conta da variação de umidade. Então, assim, desde o início, né, do conteúdo de compactação até agora, a gente debateu aqui que o ponto máximo de densidade da curva de compactação, que a compactação em si, né, utilizando-se o gama D máximo e a umidade ótima, é a melhor performance do solo. É a melhor opção para se compactar o solo, e é essa opção que a gente tem que determinar em laboratório para poder colocar em prática no campo. A gente não vai fazer isso às cegas, né? Cada solo é diferente, tem que fazer um ensaio no laboratório para definir quem é esse gama D máximo e quem é esse W ótimo, tá? Então, para resistência, né, houve essa dúvida aí, né, por isso que eu questionei isso com vocês, de que a resistência poderia ser melhor se usasse o ponto 1 e não 3. E aí eu comprovando aqui para vocês que não é bem assim, que ainda no quesito resistência, o ponto 3 é o que possui o melhor comportamento.
Então, o ponto escolhido continua sendo o ponto 3, tá? Aqui é um gráfico de resistência, mostrando que a resistência aumenta à medida que a umidade diminui. Pode falar. Por exemplo, na compactação de solos grossos, sendo um solo ali mais com uma maior parcela de pedregulhos, por exemplo, uma areia e pedregulho. Aí eu vou compactar ele. Aí ele vai possuir grandes espaços de vazios, né? Na compactação. Ele vai absorver bastante água, correto? Certo. Aí na compactação de um solo ali com característica de finos, uns silts com argilas, por exemplo, eu vou ter dificuldade na impermeabilidade do solo, se for, por exemplo, argiloso, né? Pronto. Aí na compactação dele, por exemplo, teria que ir colocando camadas finas para tentar compactar, porque se colocar uma camada muito grossa, digamos assim, a dificuldade da água penetrar é alta. Então, no caso, não teria uma compactação boa nesse caso? Isso. Com relação à espessura das camadas indicadas, de acordo com o solo, de acordo com o equipamento, a gente vai ver lá na frente. Isso aí é real. Realmente existe uma característica diferente de compactação para cada tipo de solo, né? Então, a gente tem que compactá-los da melhor forma que a gente puder, de acordo com o comportamento de cada um deles, né? Com relação, eu pensei que você ia perguntar algo relacionado a essa resistência aqui. Mas você perguntou algo assim bem... Sim, fora desse contexto que a gente está focado. Mas isso aí que você falou realmente é um raciocínio correto e a gente vai ver em breve na aula. Esse outro gráfico aqui, ele é com relação à permeabilidade do solo. Ó. Com um gráfico de compactação construído, a gente observa que a permeabilidade ela vai diminuindo de acordo com essa seta aqui. Ela vai diminuindo. Obviamente, porque quanto menor a densidade, maior a quantidade de vazios, mais permeável o solo é, né? Então, por isso que, à medida que aumenta a densidade, ó, a permeabilidade vai diminuindo. Outra característica é a compressibilidade. No ramo seco, à medida que você observa que os recalques, né, que são indicados pela queda de índice de vazios, ó, apresenta esse comportamento. No ramo úmido, esse comportamento. E aqui a descompressão para os dois ramos. Então, a gente observa que a compressibilidade do ramo seco e do ramo úmido, eles possuem curvas diferentes, né? Mas são aproximadas. O ramo úmido é um pouco mais compressível. Zona de especificação de compactação. Então, de acordo com todas essas características que a gente debateu até aqui, né, inclusive essa de estabilidade a longo prazo que a gente falou com relação à resistência, né, que tipo assim, enquanto ele tiver naquela umidade, naquele exemplo lá de 23%, a resistência é a melhor, só que ele não representa uma compactação, uma condição estável, porque no momento que a umidade variar, né, que isso aí vai depender da natureza, né, e das ações antrópicas ou naturais, na hora que o solo saturar, ele vai perder aquela resistência, né? Vai ter uma queda brusca naquela resistência. Então, ele não apresenta estabilidade a longo prazo. Então, é uma resistência que não é estável, que não pode ser confiável, que não pode ser garantida em todas as situações. Então, aquele corpo de prova na umidade do ponto 1, que a gente viu no gráfico, não é indicado por isso. Então, a região do gráfico, né, que apresenta as melhores características de compressibilidade, de resistência a longo prazo
de... que mais? Me ajuda aí. Estrutura. Que mais? Permeabilidade, erodibilidade e assim por diante. A zona que possui essas características, a zona, uma dessas características são as melhores é exatamente nesse trecho aqui, ó, que ele especifica como sendo a zona de especificação de compactação. Então, é nessa zona que a gente quer compactar, viu, gente? É nessa zona aí. É do ponto máximo aos pontos próximos dele. Então, é onde a gente vai ter o melhor comportamento do solo. Aqui, gente, são só o passo a passo para o cálculo no ensaio de compactação, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que a gente vai precisar calcular o peso específico natural, que é a massa do corpo de prova sobre o volume do corpo de prova, densidade natural. Aí depois eu calculo a umidade pela cápsula, que eu retirei uma amostra lá no centro do corpo de prova, e coloquei para medir a umidade. E daí, com o valor de densidade natural e umidade, eu vou calcular o gama D, que é a densidade seca, certo? Aí, com os 5 ou 6 pares de valores gama D e W obtido, a gente vai construir a curva de compactação e depois estimar a gama D máximo e a umidade ótima. Geralmente, a gente também representa a curva de saturação do solo e a curva de igual grau de saturação, a curva dos máximos. Isso aí está aqui representado. Então, isso aqui é um resultado que vocês vão obter no relatório de vocês, né? Essa curva, marca os pontos depois de calcular, desenha a curva, acha o gama D máxima, a umidade ótima, e representa as curvas de igual grau de saturação, como eu mostrei na aula passada como é que faz, né? Aqui eram os dados que estavam faltando naquele exercício que eu botei aqui. Só que, como eu já passei o relatório, então não precisa fazer isso aqui também. Mas, se vocês quiserem, vocês fazem para treinar, certo? Aqui é o resultado do exercício, desse exercício. Além disso, nós temos o grau de compactação, GC. O que isso significa, né? Bem, Melo, em 75, eu pesquisei, vários alunos meus pesquisaram, a gente não conseguiu maiores informações sobre essas classificações aqui, tá? Mas nós temos essas 3 classificações, que é pelo produto final, pelo método construtivo e pelo produto final com indicações do método construtivo, né? O que representa cada uma delas? Essa classificação aqui, ela é dada pelo projetista, tá? Então, o projetista é aquele que vai especificar como vai, qual é o solo, e como é que vai ser a construção. Ele vai especificar o GC e o delta W, tá? Então, existem 3 tipos de especificações nesse projeto, que, por exemplo, o de produto final é aquele em que ele só especifica o que ele quer no final, o resultado que ele quer obter. Ele diz, eu quero um grau de compactação X e um delta WX. Ele só especifica isso. E aí o executor, ele vai ter que definir a metodologia de execução que ele vai ter que utilizar para atingir aquele produto final, o que foi solicitado. Já a classificação de método construtivo, ele já engloba o produto final, mas ele já especifica qual é o método construtivo que tem que ser utilizado. E aí o executor vai ter que aplicar aquele método que foi dito no projeto. E, por último, o produto final com indicações do método construtivo seria o quê? Ele especifica o produto final, o GC e o delta W, e ele dá opções de método construtivo, tá? Ele dá indicações. E aí fica a critério do executor escolher qual daquelas indicações que o projetista indicou ele vai utilizar. Qual as indicações ele vai utilizar, certo? Então, temos essas 3 especificações de compactação aí na prática, tá?
O que é o GC? É o grau de compactação. Ele vai medir como é que eu posso explicar para vocês? Espera aí. Ele vai dar validade, né? Ele vai validar a compactação que foi realizada. Tipo assim, vamos dizer que no laboratório foi feito um ensaio com aquele solo e que o gama D máximo deu isso aqui, gama D máximo, específico, um valor específico. Mas que lá na compactação em campo, ele não atingiu exatamente o gama D máximo, porque é muito difícil você fazer perfeitamente a execução da sua compactação e você atingir exatamente o que você deseja, que é o gama D máximo, né? Então, o projetista, ele especifica o quanto você pode variar em relação ao gama D máximo, ao que foi dado em laboratório. E aí, essa relação entre o gama D de campo e o gama D máximo é o grau de compactação, que normalmente varia em torno de 95% a 100%. Então, é uma coisa assim, bem específica, certo? E aí, o que acontece? Por exemplo, se você tem especificado que o grau de compactação é 95%, isso quer dizer que o gama D de campo tem que ser, no mínimo, o gama D tem que ser no mínimo 0,95 do gama D máximo do laboratório, tá? E isso aí vai ser verificado, tá? Em campo vai ser levado um instrumento, vai ser realizado o ensaio para definir qual foi a densidade atingida naquela camada, e aí vai calcular o GC. Se o GC alcançado em campo, ele estiver dentro dos parâmetros determinados pelo projetista, a camada é aprovada e aí se passa para a próxima camada. Se os critérios não forem atingidos, a camada tem que ser desmanchada, destorroada e tem que ser compactada novamente. Então, é por isso, gente, que é muito importante ter o maior cuidado possível com a compactação. E eu também deixo aqui claro para vocês que não é algo, que não é brincadeira, né? Que não se pode fazer compactação de qualquer jeito. Então, vocês veem que tem até um controle de qualidade, né, dessa compactação. Isso aqui também é verificado, por exemplo, em estradas, é verificado pelo DENIT, o departamento vai em campo fazer essa verificação aí, para poder aprovar ou não a estrada. Então, isso é muito sério, não é brincadeira. Obras de compactação como barragens, aterros sanitários, verificação de taludes, tudo isso tem que passar pela verificação. Certo? Então, existe esse controle aqui de qualidade, assim como também desvio de umidade. Desvio de umidade aqui, também, a umidade ótima tem que ser atingida, mas aí existe uma variação permitida para essa umidade ótima, já que é muito difícil você atingir 100%, né? Exatamente o valor de projeto. Então, existe uma variação aqui, um limite permitido. Aí, a compactação em campo, como é que ela ocorre? Ela tem várias etapas. Inicialmente, se escolhe a área de empréstimo. Isso envolve vários fatores, como, por exemplo, a distância de transporte. Isso é muito importante, a distância de transporte, porque, por exemplo, se eu vou executar uma obra próxima aqui da minha casa, tá? Aqui em Mossoró, eu vou ter como opções algumas jazidas aí. E eu defini qual é o solo que eu vou precisar para executar minha obra. Digamos que eu preciso de 2 tipos de solo, sei lá, 1, 2 ou 3 tipos de solo. Então, eu vou pesquisar nas jazidas disponíveis qual delas existe aquele solo que eu preciso, qual delas possui a quantidade de solo que eu vou precisar, porque não adianta ela ter, mas não ter a quantidade que eu preciso, e vou ter que verificar qual é a mais próxima, porque a distância, ela vai interferir grandemente nos custos da minha obra, inclusive no tempo de obra. Porque, por exemplo, se for muito longe, eu vou ter que alugar mais equipamentos, mais caminhões. Por quê? Porque enquanto um está indo,
gastando, digamos, 1 hora para chegar lá no local, e eu levo, por exemplo, 30 minutos para terminar uma camada, eu vou ter que precisar de 2 caminhões para poder ir e voltar. Então, tudo isso aí tem que ser planejado, tá? E aí, como eu falei, a escolha da área de empréstimo tem que ser baseada nisso aí, na distância do transporte. Quanto mais próximo, melhor, mais eu vou economizar, menos equipamento eu vou precisar, mais rápido eu vou terminar, vai facilitar em tudo. O volume do material disponível, o tipo de solo, materiais não recomendados para a compactação, solos saturados com matéria orgânica e solos turfosos, solos micáceos. Solos aí não são indicados para compactação. Segunda etapa, escolhi a jazida, vou lá na jazida com o meu caminhão basculante, por exemplo, e com a minha escavadeira, eu vou escavar esse solo lá na jazida e vou colocar esse solo no caminhão até encher. Ter muito cuidado ao fazer isso, porque se estiver em época de chuva, né, a água vai saturar esse solo e vai levar partículas desse caminhão durante o caminho. E eu vou perder solo pelo caminho, né, durante todo o percurso eu vou perdendo esse solo. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. Cuidar também, cobrir, né, se for necessário cobrir. Vocês sabem que carregar solo em veículo, assim, né, em caminhão, o vento, ele pode levar solo. Então, você tem que colocar uma quantidade aqui, num limite específico, para que o solo não se perca pelo caminho. O solo orgânico deve ser estocado e recolocado após o término das escavações para propiciar a recomposição da vegetação natural. Porque você não vai usar o solo orgânico na sua obra, você tem que tirar. Se na hora da escavação ver o solo orgânico junto, você tem que selecionar, retirar esse solo orgânico, mas deixar ele lá num canto específico para ele se recompor. Aí você vai agora transportar esse material. Depois, você chegou na obra, você vai espalhar o material pela obra. Professora, Diga. eu estava lendo que você falando aí na questão da locomoção, do solo, da jazida até o canteiro de obra, eu estava lendo que quanto maior for esse percurso, né, em transporte, mais vai haver vai balançar o caminhão ali, vai provocar no solo ele ficar com maiores quantidades de vazio. O solo vai ficar cada vez mais solto devido aos balanços que vai ter e tudo. Aí isso vai dificultar e aumentar mais ainda o tempo de compactação do canteiro de obra. Isso. Eu vou até falar sobre isso aqui agora um pouco. Você vai espalhar esse material aqui. Lembrando, esse material, ele vai estar fofo mesmo, ele vai estar heterogêneo. Não tem problema. Porque quando chegar aqui, você tem que espalhar ele de forma mais homogeneamente possível. Porque a camada ela tem que ter uma característica só em todo o seu trecho, né? Então, é interessante que ele esteja homogêneo. Você chega aqui e espalha a camada. A camada, ela vai ter espessura específica. Isso aí vai depender lá do projeto, tá? Vai depender do equipamento, do tipo de solo, e aí isso vai ser especificado no projeto. Então, você espalha esse material de forma que ele fique com essa camada aí especificada. Depois que você fizer isso, aí é que eu coloquei 2 equipamentos que podem fazer isso, que são os motocraps e a motoniveladora. Eu coloquei aqui um vídeo da motoniveladora para vocês verem. Tem outros vídeos na internet também que vocês podem ver dessa compactação em campo. Em seguida, você vai... a motoniveladora... Deixa eu só ver se aqui tem imagenzinha, porque... Deixa eu ver se nessa aqui dá para ver. Nessa aqui dá para ver, Ele vai colocando, soltando material... E aqui na frente, existe esse instrumento aqui,
que ele vai rasando, né, ó. Aí ele vai garantindo que a espessura seja a mesma, né, em todo o trecho. Aí ele vai nivelando também. Aí aqui, ó, acerta o nível da camada, né, a altura da camada. Tá aqui, ó, a niveladora. Ao lado, nessa daqui, né, ó. Ele passando ao lado para nivelar. Depois, a gente vai para a correção de umidade. Como é que é feito isso? Ao chegar em campo, espalhar o material, você vai ter que medir qual é a umidade que esse material se encontra, tá? Mede essa umidade aí. Se ela tiver menor do que a umidade ótima, você tem que irrigar com caminhão-tanque, caminhão-pipa, com barra de distribuição e bomba hidráulica. Ele está espalhando aqui. Então, esse caminhão ele vai passando pela camada com a velocidade constante. Ele vai espirrando água com vazão constante, de tal forma que toda a camada receba a mesma quantidade de água, né? Essa quantidade de água seja homogênea. Então, essa quantidade de água tem que ser calculada, tá? Para poder atingir a umidade ótima. A umidade atual é X. Eu preciso de, sei lá, 5% de aumento de umidade. Qual é o volume de solo que eu tenho? Aí eu multiplico pela variação que eu preciso, descubro o volume de água que eu preciso incrementar nesse solo. Daí eu tenho que calcular, né, a vazão que eu tenho que distribuir a velocidade para poder distribuir essa água de forma homogênea em todo esse volume de solo, tá bom? Finalizou isso daí, eu vou fazer a homogeneização, eu vou fazer uma mistura dessa água no solo, para só então compactar, porque eu coloquei água aí por cima, mas eu tenho que revolver o solo, certo? Para que ela possa se misturar com o solo. Agora, digamos que o solo está mais úmido do que deveria. A umidade está acima da ótima. Então, eu vou passar por um outro procedimento, que é a secagem. Eu vou ter que secar ele mais um pouco. Essa secagem, ela acontece com aeração, com exposição a vento e sol, espalhamento por arados, grades, pulveromisturadores ou motoniveladores, certo? Aí, gente, quando terminar esse procedimento, a gente vai novamente em campo, terminou, novamente chega lá, mede a umidade e verifica se ela atingiu a umidade ótima. Enquanto ela não tiver atingido, gente, a gente não compacta, tá? Então, essa correção da umidade, ela tem que ser feita, o cálculo tem que ser feito corretinho para poder a gente não ficar repetindo esse procedimento, né? De primeiro, a gente acertar a umidade. Acertei a umidade, aí eu vou começar a minha compactação propriamente dita. Eu coloquei uma observação aqui, ó, espessuras das camadas menores que 30 de material fofo, para poder a gente ter um material compactado de espessura 15 a 20 centímetros, incluindo 2 a 3 centímetros da camada anterior. Pra vocês terem noção, né? O quanto eu consigo reduzir de volume aqui, do meu volume fofo, o quanto eu consigo reduzir com a minha compactação. Aqui são imagens de carro-pipa. Aqui são imagens de aeradores para secar um pouco mais a amostra. Aí você vem, ó, homogeneiza, como eu falei, né? Passa esse equipamento aí pelo solo, para que ele venha misturar, fazer uma mistura da água com o solo. Ao mesmo tempo, ele tem duas partes, né? Uma parte que vai misturar aqui e a outra parte que vai só mesmo marcar o solo. Cada anel desse aqui, cada peça dessa aqui, ela vai arrastando o solo e ela vai formando ranhuras no solo, tá? Isso aqui é importante porque vai promover a aderência
da camada inferior com a camada superior, a próxima camada que eu for compactar, tá certo? Então, tem a função de distribuir bem a umidade, conferência também da umidade, depois, sempre lembrar. E a pulverização é a remoção, desagregação de torrões secos, porque, tipo, como eu falei para vocês, tem que ser homogêneo. Então, se eu tiver torrões lá, não pode. Então, se for necessário, né, esse equipamento aqui, ele vai pulverizar torrões ou aglomerados, vai remover fragmentos de rocha, usando esses escarificadores ou arados de disco. E depois eu vou para a compactação propriamente dita, tá? Que vai, tipo assim, pode ser feita de diversas formas. O equipamento é escolhido, o parâmetro para eu escolher esse equipamento depende do solo. Para um reaterro de pequenas valas, por exemplo, a gente vai utilizar soquetes manuais ou sapinhos mecânicos, um exemplo, tá? Pronto. A partir daqui, ele fala de alguns princípios de compactação em campo. Mas eu vou parar nossa aula aqui, gente, porque eu estou um pouco com dor de cabeça. Eu estou piorando. Eu vou parar nossa aula aqui, tá certo? Mas eu deixo essa aula gravada lá, como as outras. E com o que eu expliquei na aula passada e nessa de hoje, vocês conseguem fazer o relatório, desde a aula passada, né? Por isso que eu já publiquei o processo do relatório para vocês já começarem, que vocês já conseguem fazer o relatório. Com essa aula de hoje, vocês já conseguem dar um bom andamento na lista de exercícios. E aí ainda tem o slide 42 a 81, essa aula é muito longa, meu Deus, muito cansativa. O que acontece? Aqui eu vou falar de cada um dos tipos de equipamento, tá? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou pedir para vocês lerem e assistirem esses vídeos que eu passo aqui. Tem alguns que eu não indiquei vídeo. Ó, por exemplo, aqui eu indiquei um vídeo. Aí aqui eu falo em que casos é indicado cada um desses rolos. Aqui, ó, eu indico o vídeo. Então, é importante que vocês assistam esses vídeos, né, para se identificar mais, né, assimilar mais, conhecer melhor esses equipamentos. Lá em estradas, vocês vão ver isso aqui, e lá vocês vão ter atividades para escolher os equipamentos e tudo, né. Eu sei porque eu já vi o professor pedindo. Ó, tem uns que não tem vídeo, mas aí vocês podem pesquisar, mas tem uns que eu já coloquei o vídeo embaixo, tá certo? Aí aqui é só, gente, tem uns vídeos, aqui é só mesmo, como é que eu posso dizer, algumas especificações técnicas para cada um desses rolos, as indicações de quantos ciclos eles têm que ser feitos, para que tipo de solo eles são usados, quais são as características deles. E aqui mais embaixo, depois eu falo de vários equipamentos, aqui eu indico para cada solo, puros ou misturas, que equipamentos são indicados, certo? Aí lá na lista de exercício, eu dou alguns exemplos e eu peço, para esse tipo de solo, qual é o rolo indicado. Então, aqui vocês podem depois fazer uma seleção. Aqui embaixo eu trago, ó. Aqui na frente ele diz qual é o processo de compactação utilizada, que eu tenho 3 tipos, o estático, o de vibração e o de amassamento. Então, tem equipamentos que usam mais de um tipo de metodologia de compactação, tem uns que usam só um tipo, tem outros que usam os 3. Ó, aqui está usando 4, que é o rolo combinado, que ele tem pé de carneiro, ele é vibratório, ele é autopropelido e ele é pesado. Então, esse aqui, por exemplo, ele é capaz de compactar desde argila até solos granulares. Ele só não é capaz de compactar pedras, porque para compactar pedregulhos, é obrigatório que seja um rolo de placas ou um de grades, que é específico para pedregulho. Mas, por exemplo, o rolo combinado é
o rolo que atende o maior número de tipos de solo, porque ele é uma combinação de vários rolos. Então, ele compacta por peso estático, por amassamento, por vibração e por impacto, por exemplo. E aqui, ó, ele dá o nome dos solos para cada rolo. O rolo, qual o peso máximo, qual a espessura máxima após compactação, a uniformidade da camada, o tipo de solo. Então, ele caracteriza cada um dos tipos de rolo. E aqui, alguns vídeos sobre a compactação em campo, que eu tinha falado de compactação laboratorial e aula de hoje sobre a de campo. Aí, aqui é sobre o cálculo da energia de compactação. Né? Eu tinha mostrado uma fórmula do cálculo de energia de compactação de laboratório, né? Que se baseava no volume do cilindro, número de golpes, número de camadas, peso do soquete, altura de queda do soquete. Então, eram as características de laboratório. Aqui em campo é diferente. Para você calcular a energia, o valor em si tem que ser o mesmo, mas para você calcular as informações, né, as variáveis vão ser outras. Vão ser peso próprio do equipamento, número de passadas do equipamento, velocidade do rolo e espessura da camada. Tá? Então, esses são as variáveis que a gente vai utilizar. E aqui eu falo sobre cada um dos tipos de solo e quais são os rolos indicados para cada um desses tipos de solo. Então, eu vou deixar, aqui é bem teoria. Aqui, novamente, eu falando sobre o controle da compactação, que é muitíssimo importante. Tem um passo a passo, 1, 2, o 3 e o 4. Eu costumo perguntar muito isso em prova e os alunos se embananam muito. E aqui é a verificação do grau de compactação, que é feito através do funil de areia, que a gente até falou lá na primeira unidade, né? O funil de areia, ele é capaz de determinar o peso específico aparente seco, ele determina ele determina o natural, e aí a gente usa a umidade que a gente obtém no do speed, que é esse aqui, ó. No do speed, a gente obtém a umidade. Aí, no do frasco de areia, a gente obtém a densidade natural. Aí, a gente calcula a densidade seca, ó, que é a natural, do solo. A densidade da areia padronizada, que a gente utiliza no frasco para fazer o ensaio, ele especifica aqui, que isso aqui é da areia que a gente utiliza no frasco para fazer o ensaio. Aí eu coloco aqui os vídeos desses 2 ensaios para vocês assistirem. Certo? Esses são os ensaios que a gente usa para poder verificar o grau de compactação. Aqui, por exemplo, ele está dando algumas características que o departamento o DENE, o órgão, né, que fiscaliza as estradas, a infraestrutura viária, ele verifica através dessas características aqui o que a empresa, né, executou. Então, o departamento ele faz essa inspeção aí nas estradas, certo? Pronto, gente. Aí, com relação a esses detalhezinhos teóricos aí, eu vou deixar para vocês estudarem juntamente com a lista, porque é muito específico, e aí a gente pode debater nas próximas aulas.